Boa noite a todos, os que estão aqui no AMA, os que vão nos assistir pela internet. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 74 do livro Fonte Viva, que é o livro que já vem sendo lido e refletido por nós ao longo desse período, né? Ele vai até o finzinho dele, onde também tem os versículos, né, os capítulos daquelas frases que a gente encontra no começo, né? É muito interessante que mesmo a gente vindo aqui, ouvindo o texto e refletindo juntos sobre ele, que vocês leiam novamente, né? Hoje até com a internet, não precisa nem ter o livro, né? Para vocês refletirem também, né? Porque cada um de nós aqui é uma individualidade, tem o seu ponto de vista, né? Tem as suas características de personalidade diferentes. Estamos todos mundo aqui no mesmo barco, planeta de provas e expiação. Mas como é que nós remamos esse barco? De formas diferentes e sempre para frente, o que é muito importante, né? Então hoje o título é Quando há Luz, né? Nossa, que título alentador, né? Mediante o momento que a gente sabe, né, que tá difícil, que as coisas estão complicadas, esse momento de transição, muita mudança, sempre mexe muito com o nosso comportamento, né, com os nossos valores. Então, é um momento realmente de grande teste, né, que a gente faz escolhas e às vezes vai ter que mudar as nossas escolhas. Interessante, eu vou ler a frase que o Emmanuel vai discorrer sobre ela. Ele vai falar sobre essa frase que é de Paulo, e o Paulo escreveu para uma cidade, Corinto. Corinto era uma cidade grega que na época, né, tinha um problema assim que nos é bem familiar, de valores invertidos, né? De moral muito questionável, de hábitos com prazeres imediatos, né? Que saciavam por um momento ou outro e depois passa, nada fica, né? Então isso para nós hoje é alguma coisa muito familiar, não é? Muito atual, né? E ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Na carta. Como que o amor de Cristo pode constranger alguém? Então, é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. O constranger, o significado na tradução para o grego, do grego que foi traduzido, não é obrigar, forçar, colocar a pessoa em questão, num cantinho, ameaçando, constrangendo a pessoa, né? O constranger quer dizer impulsionar, levar para frente, estimular melhor, para que a gente se sinta mais encorajado. Então, o amor do Cristo faz isso. Ele nos conduz para a frente, né? Ele coloca a gente de uma maneira que a gente possa enxergar e a gente ser empurradinha para o bem. E por que eu falo isso? Porque quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a frequentar na nossa situação uma casa espírita, quando nós nos propomos a estudar as leis de Deus, quando nós queremos sentir, pensar e agir como cristãos, nós estamos nos aproximando do bem, né? E faz parte desse processo evolutivo,
né, nas nossas escolhas, essa reflexão que eu citei no começo, de cada um, né? Porque ninguém liga no botãozinho e vai mudando. Não, hoje eu vou ser muito bonzinho, amanhã eu vou ser mais ou menos bonzinho, né? Isso não existe. Nós somos seres humanos. A gente nem pode fazer essa autocobrança, né? Porque o próprio Jesus nos colocou na sua vida aqui, quando encarnado, passo a passo, todas as nossas diretrizes que facilitariam a nossa vida. Ele vivenciava uma situação da época para trazer para o mundo, para o universo, não só a Terra, toda a moral do Cristo era embasada nas leis de Deus. E o próprio Cristo era amor, é amor. Tanto é que dizem que a lei do amor resume todas as outras leis. E qual é essa lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Olhem que ele não exclui ninguém. Claro que o Criador, o nosso Pai, Ele que nos criou, Ele já nos criou da forma simples e ignorante, mas com todas as potencialidades que são os instrumentos de evolução que nós temos aqui. Quando eu digo aqui, né, eu me refiro ao coração. Porque eu acho que quando a gente pensa no espírito, a gente pensa muito nisso, né? No coração, né? A maneira da gente sentir, conseguir fazer uma certa analogia, né? Então, essa força silenciosa que vai orientando, né, as nossas ações, as nossas boas ações, é esse amor de Cristo. Ele é guia do nosso planeta, guia e modelo. Então, ele pega na nossa mão e fala: olha, vocês lembram como eu agi em tal parábola? Vocês lembram? É isso, porque ele guia, ele conduz, ele está sempre atento e é um modelo, porque uma pessoa encarnada para ser modelo de qualquer coisa, mesmo no seu trabalho, na sua casa, o que faz você se tornar um modelo? As suas atitudes, as suas escolhas. Como você vai reagir àquela dor? Você vai entender ou você vai se revoltar? Tudo será sofrimento? Não, não. Não é um planeta em que só há sofrimento. Provas e expiações são didáticas, né, que os espíritos nos deram, né, são conceitos didáticos mostrando que a nossa vida é um eterno aprendizado. Mas que ninguém pula de ano. Alguém vai do primeiro para o terceiro ano? Não. Né? Como foi bem colocado, foi o Beto, né, que falou da escola, a Eliane também, sobre os anos na escola. Ninguém vai do primeiro ao terceiro ano. Então, vamos entender um pouquinho do texto. E eu pensei algumas frases, porque o texto é muito longo, não daria tempo. O que ontem era prazer, Emmanuel fala, hoje é ídolo quebrado. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que é prazer e tudo que é imediato está muito relacionado ao que é material. Pode quebrar, pode roubar, podem brigar por ele, alguém ganha e leva. Então o prazer é algo que se acaba. A segunda, o que representa meta a atingir é roteiro errado, que ele deixa ao abandono. Então, quando a gente tem na vida uma meta, o que é a meta? É o final, é o resultado.
é expectativa. A meta é isso. A gente se coloca num trabalho, enfim, numa tarefa, e diz, então no final vai ser assim. A gente pode se decepcionar, né? Porque coloca muita expectativa e de repente não é bem isso que vai acontecer, não é? É o que é a nossa vida. E tantas outras situações podem ocorrer. Agora, o roteiro, não. Ele prioriza o roteiro. Olha por quê. O que é um roteiro? É o passo a passo, né, devidamente colocado nas nossas ações, nos nossos pensamentos. É um processo, é uma construção, é o caminho que nós vamos trilhando na nossa vida. É fácil? Não. Não é. É impossível? Não. Não é. Por quê? Porque se nós estamos nesse roteiro com a proposta de nos conhecer os limites, entender melhor por que agimos assim o assado, ou porque aquele não entendeu a minha perspectiva, porque a outra pessoa que eu queria fazer o bem a ela achou que eu estava fazendo mal, porque não pensamos igual. Mas a gente se deixa levar, né? Porque o bendito que seja o orgulho e o egoísmo, né? Para não falar outra coisa, tá duas coisinhas aí que tá difícil, né? Porque a gente acha assim, lá no fundo mesmo, vamos pensar. Eu falei isso para fulano, para Beltrano, para Ciclano, porque eu acho que é o melhor. Eu tenho certeza. Será que a gente refletiu para ver se é mesmo? A boa medida é a gente não querer que o próximo passe por uma situação ou sinta algo que nós não queremos para nós. Já é uma medida boa. E isso está lá, Jesus falou. Né? A outra frase. A pessoa, né, que aceita Jesus, que está como nós aqui, estamos aprendendo, estamos juntos, compartilhando, tentando e vamos conseguir. Toda a criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Outra frase difícil, vocês não acham? Eu achei difícil. Fiquei pensando bastante sobre ela. Fácil de contentar, difícil de agradar. Por que fácil de contentar? Quem já tem essa sementinha aqui, como nós aqui. Porque nós estamos começando a viver com mais simplicidade, tentando ter mais só o necessário, né? Não ficar assim muito frustrado, muito ansioso, quero isso, quero aquilo, vou fazer aquilo, vou viajar, calma, vamos respirar, vamos ver o que dá, não é? É difícil fazer isso, não é? É difícil, nós temos que tentar. Vamos nos lembrar que estamos no mesmo barco. Ninguém aqui está diferente de ninguém, não. Na situação de sentir isso, né? Então, ele fala, fácil de contentar por isso. Aceita melhor as circunstâncias, né? A gente passa, às vezes, por situações e fala assim, nossa, poxa, tal pessoa, né? Nossa, ela mudou tanto, antes era uma amiga, hoje não é mais. Mas vamos dar o tempo dela. Vamos deixar ela em silêncio, vamos deixar ela respirar, refletir e vamos aceitar melhor. Não adianta, o confronto não leva ninguém a lugar nenhum. É como uma guerra, não há vencedores. Uma outra frase é: o único refúgio daquele que aceita Jesus, em que repousa, é o trabalho perseverante
no bem geral. Quem aqui pode levantar até a mão para eu conhecer, né? Que foi tocada assim pela luz do Evangelho de Jesus, que já conhece da doutrina espírita alguma coisa, né? O centro, os amigos, essa energia gostosa que a gente sente quando vem aqui. Quem é aqui dentro que não se sente feliz quando pode ajudar alguém? Quem não se sente feliz fazendo isso? Qual a maior felicidade que a gente tem? É quando a gente conquista alguma coisa para nós? Ou quando a gente consegue ajudar outra pessoa? Parar para pensar nisso? Não, que coisa, né? Você fala, nossa, mas eu me senti assim, eu pensei que eu fosse lá no centro, no AMA, né? Eu já conversei isso uma vez com o Beto, achando que eu ia me doar e eu recebi tanto. Essa consciência que nós temos de estar recebendo mais do que pensar em doar, era Francisco de Assis quem falava, lembra? Que ele preferia doar do que receber. Porque nós temos momentos de felicidade, né? Nós não estamos num planeta feliz, mas também não estamos num caos, no lamaçal, todo mundo perdido, o mundo invertido. Porque se a gente tivesse a mentalidade, e essa mentalidade se tornar uma coisa consciente para nós, como é que fica Jesus nessa história toda? Se a gente diz que acredita nele. Jesus, então, fora de questão. Ele é irmão. Ele é mestre. Ai, Ana, mas como que a gente vai fazer? Cada um tem o seu jeitinho, né? A gente passa, esbarra em muito erro ainda, né? Mas surge a oportunidade para acertar. Autocobrança, autocondenação. Não adianta. Porque não corrige o erro. Nos enfraquece, a gente consegue ficar vítima, né? Não consegue enxergar. Ai, por que eu fiz aquilo? Se a gente fica angustiada, se a gente fica magoada, se a gente fica nervosa com a gente mesma, a gente consegue pensar? Tem condições? Não tem. Bom, e aqui tem a última frase que é: insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Eu não vou ler o texto todo. Insatisfeito. A gente fica, às vezes, insatisfeito? Fica. E como nós vamos trabalhar essa situação? Vamos primeiro pensar um pouquinho porque tal coisa ou tal situação não nos satisfez. A resignação, na verdade, não é aquela atitude de tá bom, vamos cruzar os braços, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, tá tudo certo. Nós não podemos enganar ele, viu? A gente pode até tentar se enganar, né? A gente faz muito isso. Mas lá em cima não dá para enganar, não. O povinho aqui de cima tá esperto, olhando por nós, graças ao Pai, né? Então, insatisfação e resignação. A resignação vai ser aquela consequência em que nós vamos ter um tempinho para pensar, refletir, dar uma suspirada para não deixar aqueles sentimentos, né? A gente fica com raiva, fica bravo, quer discutir, tem piti de todo jeito, não é não? Não é verdade? Quem aqui não age assim? Todos nós.
E apesar de tudo isso, de ter o coração repleto de Jesus, naquele coração difícil de caber mais alguma coisa, uma fé inoperante, falta de bondade, compreensão, o Paulo escreveu essa carta para esse local, porque ele lá tinha uma igreja, mas as pessoas continuam agindo dessa forma. Então coube muito bem para nós hoje. Nós estamos vindo aqui ao Centro Espírita, né? E a nossa proposta, a nossa vontade, o nosso caminho, não é de flores cor-de-rosas com bolinhas azuis. Não é ilusório, é real. A fé é raciocinada. O Espiritismo vem nos tirar o véu. O que acontece quando a gente tem um véu e depois tira? Tudo fica mais claro. Onde há luz e quando há luz. E não poucas vezes, né? A gente vai ouvir as pessoas falarem: mas agir dessa forma é uma maneira meio inapta, né? Meio desequilibrada. E o pessoal ainda fala fora da casinha, né? Como se o nosso cérebro fosse o dono de tudo e ficasse se deslocando, entrando e saindo de uma casinha, né? É uma analogia bem original, digamos assim, mas é o que todo mundo fala, os jovens, nós mais idosos, os não tão idosos, mas a gente fala isso, né? Então, atualmente, a gente ainda tem essa visão. A gente também fala, todo. Porque o difícil é estar sozinho em si mesmo, como ele falou aqui. O que é o estar sozinho? É isolar-se? É não compartilhar? É não confraternizar? Então, por que a gente veio para cá? Todo mundo no mesmo planeta. Fazer o quê? Construir uma ilha para cada um? Não. O que nós mais sentimos, eu vou mudar um pouco essa frase, talvez não nós, eu já estou falando de um sentimento meio pessoal, né? Uma coisa que para mim eu coloco sempre, eu sinto muita falta disso, do abraço, de olhar para a pessoa, conversar com a pessoa. Oi, bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Olha, hoje você está com uma carinha, você não está muito bem? O que aconteceu? Dá um sorriso, não é? Nós estamos perdendo a humanidade. A gente está se desidentificando. Esse aparelhinho aqui, que ora está fazendo uma coisa muito legal, né, Ju? Porque está transmitindo, também pode fazer muito mal. Né? Vocês concordam comigo? Porque vai nos afastar. Nós não podemos nos afastar, porque a gente vai deixando brecha. E quem não faz o bem e fica de bracinho cruzado, já está fazendo mal. E Paulo falou isso também. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje, né, que eu quis trazer mais ainda é um sentimento que a humanidade como um todo não pode deixar perecer. Esperança, muita esperança, muito amor, conosco mesmo, acreditando que Deus, Jesus, sempre ao nosso lado. Quem não leu ainda, leia As Pegadas do Mestre. Que lá é uma analogia bem interessante que diz que Jesus está aqui, olha, está sempre com a gente. Os amigos espirituais, Bezerra, que é o mentor da casa.
Então, não vamos nos esquecer. Vamos nos ligar a esse plano no momento que a gente sabe que é importante, que é ao acordar, ao deitar, e naquela hora que pisam no calinho que a gente tem mais dói. Respira. Né? Esta é uma técnica minha, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e um pouco impulsiva. Né? Apesar da minha idade, né? Ser uma idosa, ainda tem essas características. Mas vou trabalhando com elas. Então, dou uma respirada. Não fala isso, calma. Ai, Deus me ajuda, Jesus me socorre. Cadê o meu anjo da guarda? Me inspira. E assim, de mãos dadas, a gente vai junto. Muito obrigada por todos vocês terem me ouvido. Então agora vamos fechar os nossos olhos, vamos dar uma respirada, né? Soltar o nosso corpo, abrir o nosso coração, limpar os nossos pensamentos e trazer a luz que o Mestre Jesus nos deixou para sempre acesa no nosso coração. Vamos transformar essa luz em cuidados para a saúde, o equilíbrio, a angústia, a doença. E vamos vibrar o equilíbrio e tudo que é necessário a todos esses espíritos encarnados, esses queridos amigos, irmãos de planeta, para que eles possam estar recebendo nesse momento tudo isso de melhor que podemos doar. Vamos nos ligar mais ainda e pedir ao Mestre Jesus, governador desse planeta, que permita lucidez, fraternidade, tolerância e socorro a todos aqueles que nesse momento passam por guerras, convivem com a destruição, com a doença e com o desencarne. Vamos pedir ao plano espiritual que, se assim for permitido, oriente todos esses governantes para que eles possam dirigir essas ações não para destruir, e sim para unir e fazer o melhor para o coletivo. Vamos vibrar também por essa casa e todas as outras que falam de Jesus, que falam de Deus, que falam do amor e do homem de bem, para que unidas elas possam se fortalecer ainda mais e nos ajudar a esclarecermos no nosso caminho. Assim, nos preparamos para o passe que iremos receber, já gratos aos amigos espirituais que se fazem presente e vêm ao nosso socorro, ao nosso auxílio, com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, sabedores das nossas maiores necessidades. Mais uma vez, com muita gratidão ao plano espiritual aqui presente, a Bezerra de Menezes, a todos os espíritos queridos que aqui estão, que possamos levar daqui, da nossa casa, o AMA, toda essa energia de amor, de equilíbrio, de harmonia, de paz e tudo mais que pudermos sentir durante esse breve momento para os nossos lares,
para as famílias que às vezes nos esperam. E assim, encerrarmos essa parte da tarefa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, hoje e sempre. Que assim seja, que possamos voltar aos nossos lares bem mais fortalecidos.